Arranjo produtivo local é um agrupamento de empresas localizadas em um mesmo território. Esses APLs, como são chamados, desenvolvem atividades econômicas similares. Eles foram criados para estimular o crescimento econômico de determinadas regiões. E é para esses APLs que voltamos o nosso olhar hoje. O Rio em Foco está no ar. Os arranjos produtivos locais foram criados para gerar cooperação e mecanismos de governança entre pequenas, médias e grandes empresas. E para conversar sobre os APLs fluminenses, convidamos Helena Lastres, chefe do Departamento de Arranjos Produtivos Locais do BNDES, e Evandro Peçanha, diretor do Sebrae RJ. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que são esses APLs? A grande maioria dos pesquisadores reunidos nessa rede de pesquisa que é nacional e também internacional acha que a melhor forma de entender essa abordagem é como um novo olhar que amplia a nossa compreensão sobre o desenvolvimento produtivo e inovativo e, principalmente, uma nova forma de orientar, direcionar as políticas para esse desenvolvimento produtivo e inovativo. O que isso quer dizer? Que não importa a forma, o grau de maturidade, o número de participantes de cada arranjo ou sistema produtivo, qualquer estrutura produtiva mais sofisticada, como essas das tecnologias da informação e comunicações, né, que a gente está aqui interagindo, até as coisas mais simples, como o artesanato. Esse aqui, por acaso, é um artesanato que envolve, inclusive, a inclusão social. Você tem ali a ideia básica de uma cadeia produtiva, melhor que isso, um complexo produtivo, que já é mais amplo do que a ideia de cadeia, mas além dos atores econômicos, a gente tenta olhar também os outros atores que são fundamentais nesses arranjos, nesses sistemas produtivos, por exemplo, os órgãos de representação, os órgãos de promoção e apoio, de financiamento, o Sebrae, o BNDES. Eles precisam estar próximos e juntos nesse Enfim, processo. Além dos atores econômicos, os atores que fazem política, que regulam, que financiam, que representam e, principalmente, os órgãos que geram conhecimento para essas atividades todas, desde o insumo até a comercialização. Como esses arranjos produtivos se deram no território fluminense? A gente estava falando, estudos recentes apontam que o crescimento do PIB no Rio de Janeiro vai ser maior do que o crescimento do PIB no país. Então, esse potencial aí, justamente agora, está gerando essa possibilidade de um encadeamento maior da economia que a gente não via, por exemplo, no setor, lá no sul fluminense, no setor automotivo. A gente tinha grandes empresas instaladas, mas não tinha uma cadeia de fornecedores no entorno, no próprio estado. A maior parte dos insumos vinham de São Paulo, Minas, enfim. A gente tem agora a faca e o queijo na mão, quer dizer, a gente agora, nesse momento, tem maior potencial de desenvolver essas APLs? Isso aqui no Rio de Janeiro temos algumas vocações naturais, né, em termos de aglomerações de pequenas empresas. Alguns exemplos, né? Você se referiu ao sul fluminense. Nós temos, tradicionalmente, já no sul fluminense, o que a gente chama de um arranjo natural do setor metal mecânico. Por quê? O histórico do desenvolvimento da região tem a Companhia Siderúrgica Nacional, né, como a sua grande âncora, né? Tivemos ali, né, e agora até está retomando, um setor ferroviário muito forte ali na região de Três Rios, e que agora ressurge com alguma força também. E isso criou ali, no entorno desses grandes empreendimentos, ferroviário e siderúrgico, um polo de fornecedores de metalúrgico, mecânico, né, que agora, com a implantação do setor automobilístico ali, né, Peugeot, Nissan mais recentemente, Hyundai com implementos, propicia que se capacite essas empresas para, né, adensar essa rede de fornecedores do setor automobilístico. Então, fora isso, nós temos o petróleo como um carro-chefe, né, da economia do Rio de Janeiro, onde os grandes investimentos, né, de produção e exploração do petróleo também exigem muitos insumos, peças, bens e serviços que transitam muito nessa área metalmecânica, que é um setor transversal na economia, quer dizer, ele
serve para o automobilístico, serve para o siderúrgico, serve para o naval. Então, esses arranjos, né, de empresas que fornecem bens ou produtos ou serviços, né, por causa do setor petróleo, em Macaé, aqui na Reduc, em Caxias, a gente tem tido um trabalho pelo SEBRAE, né, de arrumar, né, não é porque é um arranjo a gente está arrumando, não, porque há uma vocação, há um potencial de se criar, né, uma rede de colaboração de empresas, que os órgãos, como a Helena definiu, né, com perfeição, as entidades públicas, privadas, o setor da tecnologia, das universidades, o setor financeiro, enfim, toda uma governança, né, de atores para beneficiar o crescimento e a expansão desse negócio. E qual é o momento assim, que a gente pode considerar que o arranjo produtivo, se há esse momento, que esse arranjo produtivo assim, está pronto para, está funcionando perfeitamente, que não está dependendo de um subsídio do governo ou para ser mantido, por exemplo? Bom, no caso do Rio de Janeiro, novamente, né, eu acho que um exemplo que nós temos assim mais presente é o caso do setor da moda, do vestuário, da moda íntima, na região de Nova Friburgo, na Serra, que foi um projeto que o SEBRAE começou, em parceria até com o BID, na época, o Banco Interamericano, né, e que envolveu o governo do Estado, o BNDES participou, né, os agentes, a Universidade, a UERJ, que estava presente lá em Nova Friburgo. Então, foi um trabalho que se iniciou, né, nos idos de 1980, início de 90, né, e que agora a gente tem ali como um APR maduro. Consolidado. Nós pouco temos feito ações como foram feitas no passado, né? Hoje é a feira, onde vem compradores do mundo inteiro, né, nacionais e estrangeiros, para fazer, né, negócios. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais no próximo bloco? A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são a Helena Lastres, do BNDES, e o Dr. Evandro Peçanha, do SEBRAE RJ. A gente estava falando de um APL consolidado no bloco anterior, que é o APL de moda fluminense. Que outros APLs hoje estão sendo trabalhados no Estado pelo BNDES e pelo SEBRAE? Os arranjos produtivos, quaisquer que sejam eles, em quaisquer que sejam seus estágios de maturidade, eles sempre podem se beneficiar de um apoio público ou privado, né, das políticas públicas ou privadas, ou deles mesmos, ou até todas as outras instituições de apoio que podem contribuir para primeiro, seu adensamento, o seu fortalecimento e, particularmente, para a agregação de conhecimento, de inovações na produção de bens e serviços. E aí fazer um parênteses que o nosso estado, nossa cidade do Rio de Janeiro, são em geral conhecidos como do conhecimento, né? Estado, cidade do conhecimento, por conta das instituições de ensino e pesquisa, a tradição, a força que elas têm, até porque o Rio de Janeiro, sendo Distrito Federal no passado, ainda guarda uma série de instituições que, na verdade, têm um papel nacional mais bem que estadual, e nós juntamos essas duas forças. Nós temos, já foram mencionados aqui, petróleo e gás, agora a Petrobras e o MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, e outros parceiros, a BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o próprio SEBRAE, o BNDES, enfim, todos nós estamos discutindo o que podemos fazer em termos desses novos sistemas e arranjos produtivos no entorno do petróleo e gás. Que tipo de atividades serão necessárias, de capacitações para a produção dos bens e serviços, em primeiro lugar, necessários a fazerem aquela produção funcionar. Mas depois, uma vez produzindo, funcionando e produzindo, que outras atividades, é importante a gente pensar não só o para trás, como a gente chama os economistas, né, da cadeia produtiva, mas o para frente. Que novas atividades que agregam qualidade e valor aos nossos produtos podemos mobilizar. No entorno dessas atividades, em geral carreadas por grandes empresas, como é o caso do petróleo e gás, nós temos a Petrobras, tem uma miríade de micro e pequenas empresas que podem prover esses bens e serviços no Estado. O arranjo, o sistema produtivo de petróleo, gás e naval, né? Esse já vem
com a indústria naval junto, porque uma das grandes oportunidades é a articulação de diferentes complexos, ou arranjos produtivos, ou sistemas produtivos. Naval com petróleo e gás, para quem tem um pré-sal, né? É fundamental. Certamente. Então, as capacitações relativas a todas essas estruturas de atividade, e eu vou frisar o tempo todo, conhecimentos, inovações, que são fundamentais, capacitações produtivas e inovativas. E que são um grande gargalo, né? Porque a inovação, ela se dá muito por uma demanda do mercado e um olhar dos empresários para a necessidade dela. E às vezes inovações que são da própria estrutura da atividade daquele empresário. Então, como é que a gente ajuda a estimular isso e abrir o olho do empresário para essa necessidade? Você tem várias entradas, né, Helena? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos a sorte, né, a felicidade de ter a sede da Petrobras, e mais do que a Petrobras, ter o CENPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras, aqui na Ilha do Fundão. Quer dizer, nós temos um programa, o SEBRAE do Rio, com o CENPES, né, onde o CENPES nos aponta, né, as suas necessidades de desenvolvimento de tecnologia, né, onde já são algumas pesquisas feitas pelo próprio CENPES, que ele disponibiliza para que as pequenas empresas venham a implementar, a produzir, a industrializar. Quer dizer, a transferência de conhecimento gerado pelo CENPES, que é um centro de excelência, né, em conhecimento no setor de petróleo, habilitando, né, que pequenas empresas se qualifiquem e processem, né, essas inovações que a Petrobras hoje muitas vezes são produtos até que eram importados, que vinham, né, de outros países. A área de petróleo e gás tem isso mais estruturado, mas, por exemplo, a gente tem forte no Rio de Janeiro a siderurgia. Isso acontece também? Você olhando para o setor naval, né, com as placas, né, os materiais siderúrgicos, né, muito utilizados na indústria naval, na indústria automobilística. É muito mais indústria pesada, né? Toda indústria pesada. Então, há também desenvolvimento de novas tecnologias aí nisso. Mas a pequena empresa aí está muito mais no segmento da prestação de serviço, né? Ela não chega a desenvolver uma nova pesquisa que a CSN faz, ou que a CSA faça, que as grandes siderúrgicas façam. Agora, a gente tem um potencial na cidade que se espraia também para Petrópolis e tal, que é na área de tecnologia da informação, né? Que é um potencial aí bem interessante para ser trabalhado. Sim. Deixa a Helena comentar sobre essa área é conhecida uma das áreas portadoras de futuro, como chamam, que são capazes de irradiar o progresso técnico, as inovações, revolucionar mesmo todas as estruturas da produção de bens e serviços, serviços de turismo, serviços de todo tipo hoje são altos consumidores dessas atividades. A ideia é que a gente possa olhá-las e ampliar, no caso, o conteúdo nacional e local, estadual, se a gente está falando do caso do Rio de Janeiro, da produção dessas atividades que baseiam, que permitem com que essas novas tecnologias e sua adoção nos diferentes segmentos, né, se produza. Mas a ideia é que a gente pode olhar com esse enfoque qualquer estrutura produtiva, inclusive aquelas que visam, por exemplo, o grande eixo do desenvolvimento nesse milênio, que é a sustentabilidade. A começar pela sustentabilidade social. Sem ela, nada. Mas, enfim, que atividades são essas? Que capacitações produtivas e inovativas precisamos? A gente está falando aí de futuro, né? E vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são a Helena Lastres, do BNDES, e o Dr. Evandro Peçanha, do SEBRAE RJ. Qual o papel do BNDES e do SEBRAE? Quais são as ações específicas para o fomento das APLs que esses dois órgãos estão trabalhando mais profundamente? O SEBRAE, né, a sua vocação, né, sua missão está direcionada para o fortalecimento da capacidade de gestão das empresas, né? Gestão lato sensu. Quer dizer, nós trabalhamos, né, a capacitação tecnológica, né, através de ferramentas como um programa muito conhecido do SEBRAE, que é o SEBRAE Tech, aproximando a universidade, o centro de pesquisa, as instituições tecnológicas da pequena empresa, né, através desse SEBRAE Tech.
a questão do comercial, da gestão comercial, da gestão dos negócios, da ampliação no mercado, com ações como rodadas de negócios, as consultorias, né, na área de qualidade, as certificações tão necessárias que as pequenas empresas devem obter para poder fornecer para os grandes empreendimentos, certificações ISO, né, em toda a sua série. Então, o SEBRAE atua, né, com as suas ferramentas mais tradicionais, já, né, de muitos anos. E tenta complementar isso integrando com os outros órgãos, né, o sistema financeiro, com os financiamentos, as linhas de crédito, que são indispensáveis, né, para financiar esse crescimento, essa modernização. As instituições governamentais, com as políticas públicas, com os incentivos, né, com as facilidades que fazendo essas infraestrutura, pontes que são tão necessárias. Ligando, né, quer dizer, não é um trabalho, esse desenvolvimento de APL que se faça isoladamente. O SEBRAE não tem todas as ferramentas, né, e então a necessidade dessa grande governança. E o BNDES, como é que atua? Para começar, essa secretaria que eu chefio no BNDES, que chama Arranjos Produtivos, Desenvolvimento Local e Regional, foi criada pelo atual presidente, Luciano Coutinho, em 2007. Também temos um comitê que se reúne todo mês com o presidente para discutir como é que podemos, nas nossas políticas de apoio ao desenvolvimento produtivo, ter essa visão mais ampla, mais articulada em nossos financiamentos. Então, eu diria que desde os mega grandes projetos até os muito pequenos para a inclusão social, o BNDES tem se esforçado por assimilar e utilizar essa visão sistêmica. Não vamos apoiar um só, vamos apoiar um conjunto de atores e atividades que a gente sabe que um depende do outro para funcionar. Se a gente apoia um só, acaba que a gente pode desequilibrar aquele pequeno arranjo, aquele pequeno sistema produtivo que existe ali. E por si só, isso não acontece, quer dizer, não é um movimento que, se você tiver uma grande empresa âncora, naturalmente outras vão surgir menores encadeando. A ideia é um estímulo para que a gente adense, né, esses arranjos, veja que elementos faltam, que tipo de insumo que não é produzido ali, vindo de fora da região, ou de fora do estado, ou de fora do país. O território já não é mais o ponto fundamental dos APLs. Você pode ter arranjos que ultrapassam os limites do território. Como visualizar isso? Uma política nacional é mais simples fazer isso. Agora, por exemplo, enquanto Estado, como olhar para o que está acontecendo no país e pensar, olha, a gente pode, de repente, estar... Não, o território continua sendo fundamental, né? É só reconhecer que algumas partes daqueles arranjos, sistemas produtivos, então podem estar fora daquele local. Mas, enfim, o BNDES está atuando, olhando no entorno dos grandes empreendimentos que financia, não só para as atividades produtivas, para trás, para frente, para o lado, para cima, para baixo, costumo eu dizer, daquele empreendimento âncora, e estimulando o maior número de empresas, particularmente micro e pequenas empresas. O SEBRAE é um parceiro fundamental nosso, sempre foi e será, né, nisso, né, na capacitação, mas a gente está preocupado também com o desenvolvimento daquele território. Então a gente está falando em infraestrutura necessária, em saneamento, em estradas, em provisão de energia, enfim, tudo que é necessário para aquilo ali funcionar bem. E estamos nos novos programas de apoio ao desenvolvimento produtivo e inovativo, usando essa abordagem, tentando apoiar não só um projeto ou uma empresa, mais uma vez, mas o conjunto de empresas que produzem os implementos, os equipamentos e também aqueles que vão comercializar. E no caso dos chamados APLs de baixa renda, né, que é a nossa nomenclatura usual no banco, aqueles arranjos produtivos em regiões muito deprimidas, de baixo desenvolvimento, que tipo de atividades, como é que a gente pode adensá-las, como é que a gente pode trazer conhecimentos tradicionais e outros científicos, tecnológicos, juntá-los para fazer com que aquela estrutura produtiva se transforme positivamente, né? E que não tem essa ideia de criar uma dependência, mas de ver como é que eles, nas forças produtivas que eles já detêm,
que outras atividades podem potencializar, podem ampliar e enraizar, esse é o objetivo final, aquele impulso dado ao desenvolvimento que se pretende. Então, a gente está tentando atuar do grande, por exemplo. Nosso desafio hoje é, ao financiarmos hidrelétricas, ferrovias, olharmos essas atividades como eixo de futuros arranjos de sistemas produtivos. Como? Uma ferrovia requer uma série de bens e serviços, desde a sua implantação, a sua operação, e depois, porque ela existe, ela vai propiciar que uma série de outros arranjos de sistema produtivo. Então, a gente está se preparando para ter políticas não só para os novos e os futuros, mas os que já pré-existiam na região e vão ser transtornados, modificados, transformados, se não fizermos nada. Dá a chance também deles crescerem. Em relação à sustentabilidade também, a gente deixou no ar no segundo bloco, como trabalhar com essa perspectiva da sustentabilidade e do futuro, né? A gente está falando aqui de mercados que são potenciais, ainda podem nem existir. Bem, né? Essa é uma questão central hoje, né, no mundo, né, que obviamente que até as micro e pequenas empresas têm que se preocupar e têm que cuidar, né, de praticar, né, as boas práticas, né, de gestão sustentável, reciclando produtos, reaproveitando, né, todas as oportunidades, né, de reduzir consumo de energia. E que são mercados, na verdade, porque tem empresas que podem começar a fornecer esses serviços ambientais, sustentáveis. Equipamentos e serviços de todo tipo. Todo tipo de oportunidade. Mas a pequena, ela tem muita oportunidade com a questão da sustentabilidade, e que é bom para ela, para a vida dela, para o futuro dela, que é a questão de redução de desperdícios. Né? Porque a gente sabe que na base, na raiz de tudo, estão os desperdícios. É desperdício de luz, é desperdício de água, é desperdício... E a gente tem o mito de ter água para sempre, muito alimento, então o desperdício no Brasil... Né? Mais do que abundante, inesgotável. Então essa questão é central, né? Para que as pequenas empresas, até para a própria sobrevivência e futuro desenvolvimento, crescimento delas, que elas reduzam desperdícios, né? Fora isso, cuidar, né? Nós falamos há pouco da questão do polo metal mecânico, nós temos problemas ali ambientais sérios com o Rio Paraíba do Sul, né? Que é o rio que abastece a água da cidade, né? Do estado grande, e as empresas precisam estar em dia, né? Com as exigências do INEA, né? Do nosso Instituto do Meio Ambiente. O legislativo também é importante nesse processo de fomento dos arranjos produtivos locais. Vamos ver o que disse o deputado Nilton Salomão. O advento dos arranjos produtivos locais foi um grande avanço, especialmente para os municípios do interior do estado, e é evidente que nesse momento em que há um esforço em se buscar condições para o desenvolvimento dessas localidades, é fundamental que esse desenvolvimento esteja atrelado às questões da sustentabilidade. Se nós queremos desenvolver e queremos criar essa ambiência do desenvolvimento, que ele seja sustentável, que ele permita internalizar a cultura da sustentabilidade em cada um desses arranjos locais. Acho que é fundamental essa parceria. Bom, a sustentabilidade chave, né? Chave. Principalmente depois das Rio, agora a última, né? Rio mais 20, o Brasil, né? Como um todo, o governo brasileiro como um todo, e claro, o BNDES também coloca isso como fundamental. Na verdade, o BNDES criou uma nova área de meio ambiente para isso. A sustentabilidade, nós já dissemos, cria uma série de oportunidades para novos arranjos, sistemas produtivos de bens e serviços, equipamentos, né, e principalmente serviços nessa direção. Mas, quando a gente fala em sustentabilidade, o mundo todo, né, isso é consenso, não nos deixa esquecer, né, que a sustentabilidade social é o primeiro lugar. E em termos da sustentabilidade social, o que a experiência nossa do BNDES tem feito, inclusive eu trouxe um livro que o presidente Luciano, vou deixar aqui na LERJ com vocês, coloca isso muito claramente, é que principalmente no enfrentamento da crise, muitos mitos foram quebrados, né? Um deles é essa dissociação entre políticas
que visam o crescimento econômico daquelas que pensam no desenvolvimento. Essa separação acho que ficou para o passado. Então, olhar o desenvolvimento como o desenvolvimento político, social, econômico, ambiental como uma questão só, como ela é. E aí nós temos feito muitos esforços, né, esse livro discute um pouco, de olhar os arranjos produtivos não só da inclusão social, que permitam diminuir nossas desigualdades sociais e regionais, mas também naqueles arranjos produtivos ligados à provisão de serviços públicos, que é o terceiro eixo do Brasil Sem Miséria. Nós podemos olhar arranjos produtivos na indústria manufatureira, como temos feito, na agricultura e pecuária, como temos feito, aquicultura, inclusive, muito importante, mas também temos que olhar nos serviços. E nos serviços públicos, que é um dos eixos aí do desenvolvimento social, né, a gente pode olhar a escola, né, como um centro de um arranjo produtivo. Vai começar pelo prédio onde aquela produção daquele serviço se dá, que já pode ser uma aula de sustentabilidade pelo uso de energia, pelo uso de água, pelo uso dos rejeitos, né, tratamento do lixo, mas até pelo consumo que faz de uniformes, de alimentos. Então é possível uma a gente série olhar... de outras produções que são fundamentais para aquele serviço público, né, aula, funcionar. A merenda escolar, nós estamos falando de mobiliário, nós estamos falando de sistemas de material e sistemas didático escolar, do lapisinho, livro, até o sistema de comunicação e informação mais sofisticado a gente está falando aqui, na verdade, de um modo novo de olhar para o que a gente tem e como é que a gente pode melhorar aquilo, claro, fomentar. E o desenvolvimento social como eixo indissociável do desenvolvimento econômico. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutora Helena, obrigada, doutor Evandro, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. Nós que agradecemos. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.